Graça e paz, aqui quem fala é o irmão Cassiano Correia. Eu quero nesse momento trazer uma breve reflexão da parte de Deus, algo que o Senhor tem falado ao meu coração e que eu quero compartilhar contigo. A minha oração é para que através dessa meditação o Senhor venha falar contigo, trazendo à sua mente e ao seu coração transformação, mudança de vida, cura, salvação, libertação. Amém? E eu quero falar sobre alguns questionamentos que têm vindo até mim e que eu tenho certeza alguns dos irmãos também podem ter tido algum questionamento desse, ou alguém que esteja ao alcance dessa mensagem nesse momento, que esteja ouvindo essa mensagem, também já tenha feito esse questionamento, né? Se Deus é bom o tempo todo, por que coisas ruins acontecem? Deus é justo, né? Essas são questionamentos dos que considero mais difíceis de responder, né? Pois ao fazer isso, ao responder esses questionamentos, tenho a consciência de que este pode ser um questionamento de pessoas que viveram ou estão vivendo ou estão passando por situações extremas em suas vidas, desde apenas um dia em que tudo está dando errado, ou um dia desses difícil, né? Ou até coisas muito piores, como a perda de um ente querido, ou a descoberta de uma doença letal, uma doença incurável, né? Eu poderia citar aqui centenas de desastres que comumente vemos sendo noticiados nas mídias. Países inteiros sendo acometidos por guerras, epidemias, escassez de víveres, né? Miséria, tanta gente inocente morrendo no meio do fogo cruzado, crianças que nem chegam a nascer ou que nascem e morrem logo após o nascimento, né? Onde está Deus nisso tudo? É fato que ao vivenciar tanto sofrimento, muitos deixam até mesmo de crer em Deus, ou passam no mínimo a vê-lo como um carrasco da humanidade e pensam que ele tem prazer em castigá-la. Em alguns casos, tentar consolar piora o estado do indivíduo. Eu mesmo já vivi situações em que, ao tentar levar uma palavra de conforto a alguém, me deparei com corações extremamente feridos, magoados e revoltados com Deus. Acredite, às vezes é melhor não falar nada, esperar o tempo passar e pedir a Deus um momento oportuno para ajudar essas pessoas a encontrarem respostas. Apesar de eu saber que existem dores que nunca passam, oro ao Senhor para que essa reflexão possa ser um canal de Deus, trazendo assim refrigério à sua alma, né? Se é que você em algum momento passou por situações parecidas e questionou a Deus dessa forma, e que essa mensagem traga paz em meio às adversidades. Para tanto, pela graça do Espírito Santo, vou responder dentro do possível a esse questionamento, né? E para isso vamos entender algumas questões. Deus fez uma aliança com Adão. Ele poderia comer de todas as árvores do jardim, mas não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se dele comesse, certamente morreria. Ora, amados, uma vez que Adão comeu do fruto e desobedeceu, ele acarretou para toda a humanidade consequências seríssimas, como, por exemplo, o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. Isso é o que diz lá em Romanos, é o que o apóstolo Paulo expressa bem claramente. O pecado entrou e com o pecado a morte. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. E ao anunciar isso, Deus estava dizendo: a terra que era para você dominar sobre ela, que Deus deu essa função a Adão para que dominasse sobre a terra, o domínio dessa terra passou ao anjo caído, Satanás, o inimigo das nossas almas, que passou a governar o sistema, a governar toda a terra e a influenciar toda ela. E como que Satanás influencia a terra, sendo que ele é um anjo caído e já está julgado e
predestinado para o inferno. Como que ele ataca a terra? Como que ele domina a terra se ele está predestinado para a condenação? Ora, Deus é justo, o caráter de Deus, a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. E antes de cair, Deus tinha com Adão uma aliança, que era uma aliança onde haviam cláusulas, onde Deus dizia para Adão: não coma, porque se comer morrerá, né? E a morte geraria várias consequências para o homem em geral, tanto a Adão como a sua descendência, ou seja, todos nós que temos a natureza adâmica, né? Ou seja, esse corpo corruptível que nós vivemos hoje é um corpo em que tem a natureza adâmica. O sangue de Adão corre em nossas veias. A doença chamada pecado que contaminou Adão também contaminou de geração em geração, e consequentemente todos os homens são contaminados pelo pecado. E o pecado gera a morte. A morte, ela vem em decorrência de doenças, em decorrência de violência, em decorrência de guerras, em decorrência de epidemias. A morte, ela está a morte física, ela vem em decorrência de diversas questões que todos nós estamos sujeitos. Aqueles que estão em Cristo, e eu vou falar mais disso à frente, pela fé nós conseguimos orar e obter cura, mas eu sou curado hoje e amanhã eu morro de uma doença pior. Eu sou livrado de um acidente hoje e amanhã eu morro assassinado. E assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Que todo ser humano, todos, bons e maus, né, humanamente falando, que a gente considera bons e maus, porque a Bíblia diz que não há bom sobre a terra, não há um justo sequer, né? Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem após Adão está destituído da glória de Deus. Mas a gente tem alguns critérios, né? Alguns valores morais que são também dados por Deus, né? Alguns valores sociais, algumas leis que nos induzem a conviver em sociedade, né? Que amenizam um pouco a situação para que nós possamos chegar ter um pouco de sossego no nosso dia a dia. Mas mesmo assim o homem não consegue manter nada disso. Em algum dado momento o homem se revolta contra si mesmo e comete pecado, e comete ira, e comete inveja, e comete diversos pecados, palavras, maldições, né? Diversos pecados, porque o homem não tem para onde correr. A tendência adâmica que está em nós é para o mal. Não tem como fazermos o bem se Deus não operar em nossos corações. Então, o pecado, uma vez que entrou no mundo, voltando ao raciocínio, o pecado depois que entrou no mundo, todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de acontecimento, né? Um erro médico que ocorreu, você estava lá esperando que um ente querido seu fosse curado, fosse operado, mas o médico erra e aquela pessoa que você considerava uma pessoa boa, que não merecia a morte, ela falece. Então, por quê? Onde está Deus nisso tudo, né? Deus está cumprindo os seus desígnios. Deus está cumprindo a sua justiça. E a justiça de Deus diz que se ele não pode voltar atrás na sua palavra, logo o trato dele com Adão foi: se Adão pecasse, entraria junto com o pecado a morte nesse mundo. Então foi o que ocorreu. Por causa disso, todos nós estamos sujeitos. A diferença está em como enfrentamos as adversidades, em como enfrentamos as circunstâncias das nossas vidas, né? Mas por que existe o mal? Por que existe tanto sofrimento? O sofrimento existe sim
Eu creio dessa forma, que existe para separar o joio do trigo, para separar aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Porque o que não é de Deus murmura, o que não é de Deus, ao sofrer as consequências desse pecado que todos nós sofremos, ao sofrer as consequências desse pecado, aquele que não é de Deus, ele murmura, ele reclama, ele se volta contra Deus, ele passa a não crer na existência de Deus, mas aquele que é selado por Cristo, aquele que se arrepende desses pecados, depositando a sua fé em Cristo Jesus, esse passa a entender que em Cristo, apesar de todas as circunstâncias, estamos seguros. Que o pecado, passa a entender que o pecado é uma consequência da morte que entrou no mundo por causa de Adão. Então, coisas ruins acontecerão, como também coisas boas podem acontecer no decorrer humano. Eu falo de uma forma humana, humanizando bastante, porque nós julgamos o que é bom e é mal, e o que é mal, mas a justiça de Deus é diferente da nossa. Então, digamos, coisas boas e ruins acontecem a maus e bons. Uns prosperam, outros não prosperam. Uns são doutores, outros não são doutores. Uns estudaram, outros não estudaram. Uns foram acometidos de doenças gravíssimas, outros nunca tiveram uma doença na sua vida. Mas a morte vai chegar para todos. A morte física chegará para todos e a morte espiritual já existe na humanidade para todos aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a justiça de Deus, ela é executada, ela é exercida no pecado. Quanto mais o homem peca, mais ele deseja pecado e mais ele caminha para a morte, até que Cristo seja reconhecido como Senhor e Salvador de sua vida. O que ocorre é que o homem pecou, o pecado entrou no mundo. E a partir de Adão, todos pecaram. Com o pecado, a morte entrou. Consequência disso é que todos nós vamos sofrer todas as consequências do pecado de Adão. Não tem para onde correr. Isso é justiça de Deus, porque Deus exerceu sua justiça ao cumprir com a sua parte. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, ou seja, o sistema desse mundo pertence a Satanás, tudo caminha para os fins que o inimigo quer, porque apesar de que todas as coisas estão sob controle de Deus, tudo que acontece é para cumprir os desígnios, um dia haverá um juízo, tudo caminha para esse juízo, vem aí o anticristo a ser revelado, vem aí a grande tribulação, vem aí a volta de Cristo e todos nós estaremos com Cristo uma vez que sejamos fiéis. Aquele que estiver lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse não provará as consequências do pecado após a morte. As consequências do pecado na carne nós vivemos hoje, mas após a morte, aquele que está em Cristo, ele não sofrerá danos. Sabe por quê? Um dia Jesus assumiu a culpa por nós. Aquele que reconhece a obra de Cristo na cruz, aquele que entende o propósito de Deus, porque Deus está acima disso que nós vivemos nessa terra. A palavra diz, a glória que em nós, as aflições desse tempo presente não se podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, ou seja, no porvir. Aquele que está em Cristo não pensa nas coisas da terra. Apesar de vivermos na terra, não somos dessa terra. Apesar de precisarmos passar por essa terra, ser provados nessa terra, sofrer as consequências do pecado de Adão, que todos nós vamos sofrer. A diferença está, se eu estou em Cristo, esse pecado não vai me atingir eternamente, porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Consequentemente, o pecado ele me atinge na carne, hoje, enquanto eu estou aqui nessa terra. Mas eu não vivo mais para o pecado, eu vivo para Cristo. Em Cristo eu estou seguro para a eternidade. Porque Jesus já pagou o preço, Jesus já levou a culpa por mim, Jesus já morreu na cruz para me dar o direito de restabelecer, para me reconciliar com Deus, para restabelecer aquele relacionamento perdido no Jardim do Éden. Então, meus amados, não pensem dessa forma. Se você ainda tem algum questionamento parecido com esse, lance por terra, porque Deus é fiel. O que acontece nessa terra é o juízo de Deus contra o pecado, é a justiça de Deus
contra a desobediência de Adão, mas por Adão, por um homem entrou o pecado, por outro homem a obediência, entrou a vida eterna, Jesus Cristo. Por Jesus nós temos a vida eterna. Então, passe o que passar nessa terra, sofra o que sofrer nessa terra, batalhe, lute, fica firme até o fim, porque em Cristo você estará seguro para a eternidade. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Eu oro ao Senhor para que essa palavra venha surtir efeito de mudança extrema na sua vida, trazendo, avivando a fé em seu coração e trazendo cada dia mais certeza de que em Jesus, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, como não há de te sustentar? Creia em Cristo. Se hoje algo está dando errado, se a tua vida não anda muito bem, saiba que isso é por consequência de que um dia Adão pecou e essas consequências correm por todos nós. Todos nós estamos sujeitos a viver situações difíceis, mas eu continuo crendo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus faz maravilhas, sim, mas o nosso foco não deve ser nas maravilhas de Deus sobre essa terra. O nosso foco deve ser na eternidade, porque a justiça de Deus está declarada em Jesus para a eternidade. Jesus veio salvar almas e não corpos pecaminosos, ou seja, nossos corpos serão um dia transformados, estaremos com Ele e seremos como Ele, mas primeiro, esteja seguro nele. Creia em Jesus, confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e você verá a justiça de Deus te justificando nessa terra e te justificando, te levando para viver com Ele uma vida eterna ao seu lado. Em nome de Jesus. Amém.